Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Crack. Eu confesso que muitas vezes eu esqueço que meu nome é Alexandre, porque praticamente todo mundo me chama de Crack, exceto a minha mãe, que não vou dizer que ela não me chama de Crack, mas também não me chama de Alexandre, ela me chama de algum nome ridículo, que as mães costumam chamar a gente. Mas eu não estou aqui para falar da minha família hoje, eu estou aqui para falar de HTML5, é o que vocês vieram ouvir eu falando. Muito bem. Hoje, na internet, a gente ouve muito a respeito de HTML5, principalmente no que diz respeito a desenvolvimento web. De 3 a 4 e provavelmente 2 anos, 1 ano para cá, aumentou muito a quantidade de vezes que a gente esbarra nesse termo, HTML5, e eventualmente alguns de vocês já até trabalhou ou minimamente viu alguém trabalhar com alguma coisa relacionada a HTML5. Só que o termo fica muito confuso em determinados momentos para as pessoas. Não só para o usuário leigo que pretende entrar no mundo do desenvolvimento web ou do desenvolvimento mobile, mas também para quem já trabalha com isso. Então, a intenção nossa aqui hoje é esclarecer, é apresentar de uma forma o mais tranquila, o mais deglutível possível para vocês o que é o HTML5, afinal de contas, por que ele existe, é importante mencionar, quais são as possibilidades de uso que a gente tem com essa linguagem, e além das possibilidades de uso, a gente falar das tendências de uso, que é o que eu vou explicar mais para o fim da nossa apresentação, e evidentemente não deixar de falar a respeito das vantagens e desvantagens do uso do HTML5. Vamos lá. O que é HTML5? Alguns de vocês que já trabalham com desenvolvimento sabem que a gente tem algumas linguagens para desenvolver aplicativos, desenvolver sites, tanto para web, tanto para mobile. E esse termo web e mobile, cada dia ele está diminuindo, cada dia mais a gente tem uma diferença menor entre eles, porque aquilo que é mobile também é web. Então, fica meio repetitivo a gente falar web e mobile, sendo que mobile não deixa de ser web também. Simplesmente a gente não está falando de um aplicativo desktop, a gente está falando de um aplicativo para smartphones, para tablets, etc. Muito bem. O HTML5 ele veio para resolver diversos problemas para nós desenvolvedores. Por quê? O HTML, vamos começar falando de tags e semântica. Ele não é uma linguagem de programação, como vocês devem imaginar, mas ele é uma linguagem de marcação. O que é isso? Ele estrutura o conteúdo da sua página na web, do seu documento. E o HTML, até pouco tempo atrás, na verdade, a maioria das pessoas ainda escreve HTML assim, que é a versão 4, ele tinha algumas tags que não exatamente davam sentido para o que estava sendo escrito. Vou deixar bem claro para vocês com um exemplo. Vamos capturar a tela aqui e vou mostrar para vocês, por exemplo, o site da MobGeek. Então vocês estão vendo aqui que a gente tem um topo do site, a gente tem um conteúdo principal, vamos dizer assim, aqui oferecendo curso de front-end, introdução a Titânio, etc. E a gente tem uma barra lateral, e se você for lá no pé do site, a gente tem um rodapé, mais comumente chamado de footer, nessa região aqui. Se a gente escrevesse esse site em HTML4, a gente teria um div, que é uma divisão, ou seja, uma tag específica para esse topo, a gente teria uma outra div para esse elemento principal, a gente teria uma outra div, olha só o tanto que eu estou sendo repetitivo, estou falando de div o tempo todo, e é de propósito, para a nossa barra lateral, e a gente tem uma outra div para o nosso rodapé. E como que a gente faz até hoje para dar sentido para esse tanto de elemento igual? A gente começa a definir classes ou IDs para esses elementos. Então, a gente vai ter, provavelmente aqui, quando um programador front-end vai programar isso aqui, ele vai definir que o topo é uma div, ID ou class header, ou cabeçalho,
ele vai ter uma div content, ou conteúdo, ele vai ter uma div sidebar, ou barra underline lateral, talvez, e lá embaixo ele vai ter uma div rodapé, ou div footer. Como isso ficou usual ao ponto de ser padrão no desenvolvimento web, o HTML5 ele traz tags muito mais semânticas, ou seja, tags que fazem com que o seu código tenha muito mais sentido para quem está lendo. E quem está lendo esse teu código? O próprio navegador. Na prática, esse topo seria uma tag header, eu não preciso atribuir uma classe a ela, porque ela já é uma classe para um cabeçalho. Aqui eu tenho uma tag, poderia trabalhar isso aqui com sections ou com articles, dependendo do tipo de conteúdo que eu estou trabalhando. Na nossa lateral, eu poderia usar uma tag aside, por exemplo, que é específica para conteúdos, vamos dizer assim, similares não, mas conteúdos que sejam complementares, essa é a palavra. Conteúdos que sejam complementares ao conteúdo principal do seu site. E lá embaixo você teria uma tag footer. Quer dizer, você economizou aquela doença que muitos desenvolvedores web têm, que é a classite e a divite, ou seja, sair usando div para tudo, ou sair usando classes também para tudo. Vamos interromper aqui um minutinho o nosso screen share, porque a gente pode falar também um pouco da história do HTML5. O HTML5 ele é mais do que uma evolução do desenvolvimento web, ele é uma necessidade. O W3C, que eu não vou entrar no mérito do que exatamente é, mas minimamente explicando, ele é um consórcio mundial de pessoas que definem as especificações das linguagens de desenvolvimento. Ele traçou uma especificação para o HTML5 com uma ajuda paralela de alguns outros grupos, principalmente de desenvolvedores da sociedade civil, enfim, pessoas que estão diretamente envolvidas no uso do HTML. E durante esse desenvolvimento, vieram várias coisas na cabeça das pessoas, que era, pessoal, além de dar mais sentido à nossa marcação de conteúdo, a gente precisa também padronizar, ou seja, a gente precisa tornar mais fácil de usar, tornar mais nativa, eu já volto nesse termo para explicar melhor o que ele significa, algumas funcionalidades que o pessoal brigava para fazer. E aí surgiram as tão famosas APIs do HTML5. Para quem é mais leigo e provavelmente não está acostumado com o termo API, o que isso significa? Application Program Interface, ou seja, traduzindo literalmente, uma interface de aplicação do programa. É um nome complicado, mas é muito simples entender o termo. E eu vou explicar esse termo usando com um exemplo. Por exemplo, a gente tem um site, o Instagram, uma rede social que todos vocês provavelmente conhecem. O Instagram, ele basicamente armazena fotos de usuários e as segrega por perfil. E você pode atribuir, por exemplo, hashtags para taguear esses conteúdos, para taguear essas fotos. E vamos dizer que você está criando um evento e você tem um site para esse evento. E você quer que todas as fotos tiradas no Instagram com a hashtag, ou seja, tagueado com o teu evento, sei lá, evento do usuário, você possa puxar e exibi-las no seu site. Então você quer fazer um elemento lá no seu site, onde você busque fotos por hashtag, e essas fotos estão armazenadas dentro do Instagram. Como você faz isso? Você faz isso usando uma API. Ou seja, a equipe de desenvolvimento do Instagram, quando desenvolver a ferramenta, ela fez questão de criar uma API, escrever essa API, para que nós, outros desenvolvedores, ou até alguns demais usuários, pudessem consumir conteúdo que esteja armazenado no Instagram e exibir isso no seu site. Não só em termos de exibição vivem as APIs, mas também em termos de qualquer funcionalidade. Explico. Ao mesmo tempo que uma API pode, por exemplo, no caso do Instagram, exibir fotos de determinada hashtag num site de uma terceira pessoa,
Outras APIs podem ter outras funcionalidades que nada tem a ver com exibição ou que nada tem a ver com foto. E o HTML5 tem algumas delas. Vamos voltar aqui no na nossa tela e vamos mostrar para vocês quais são algumas dessas APIs. Então vamos lá. Na especificação do HTML5, a gente tem a tag Canvas, a gente tem a funcionalidade do Canvas, que é uma tag também, mas que vai envolver diversas outras funcionalidades que você pode usar via JavaScript, eu já explico melhor sobre isso. Validação de formulários, controle de áudio e vídeo, application cache ou offline applications, funcionalidade de markup editável, acho que nem vale a pena falar a respeito dela, drag and drop e algumas outras, chamada Web Storage, que é o Local Storage, Web Message, Microdata, Web Workers e Web Sockets. E tem mais algumas também que vale a pena falar, principalmente a respeito de geolocalização, FileWriter e Notifications. Vamos lá, cuspi aqui um monte de API para vocês, um monte de nome complicado. Vamos explicar o que essas APIs fazem, o que torna essas APIs interessantes. Por que vocês devem estar bastante interessados no desenvolvimento com HTML5 e o que essas APIs fazem pela gente, na prática. Basicamente, a gente tem, por exemplo, a API de Local Storage, ou Offline Applications, como o pessoal gosta de chamar. É uma API que, inclusive, é explicada, é esmiuçada no curso de HTML5 disponível na MobGeek. Ela faz com que o usuário possa armazenar localmente determinadas informações que você não queira transmitir para um servidor. Então, você, desenvolvedor web, que está acostumado a guardar uma quantidade ínfima de informações usando cookies, ou basicamente aquilo que pode ser cacheado no navegador do usuário, agora você pode ter vamos dizer assim, um cookie grandão, um pacote de biscoito inteiro para você. É mais ou menos isso. Por quê? Você tem agora uma quantidade maior de conteúdo que você pode armazenar localmente no navegador do usuário e trabalhar, manipular esses dados. Se até pouco tempo atrás você era obrigado a implementar um aplicativo, a implementar um site em PHP, ou em Ruby, ou usando Python, trabalhar com um banco de dados para armazenar informações de usuários, você hoje, se você não necessita guardar esses dados futuramente, você pode usar o conceito de Local Storage, usar essa API do HTML5 para simplesmente fazer as coisas acontecerem do lado do cliente, ou seja, do lado do computador do usuário, resolver as coisas direto do browser e não precisar ficar trabalhando com linguagem de servidor. Uma outra API interessante de falar aqui é a geolocalização. Geolocalização surgiu, pelo menos pelos sites de jornalismo sobre desenvolvimento web, se é que isso existe, mas enfim, jornais sobre tecnologia, como algumas revistas especializadas em desenvolvimento e tendências para a web, mostraram que geolocalização é provavelmente uma das grandes vantagens do HTML5 e uma das coisas que fazem com que o HTML5 seja tão procurado como alternativa ao desenvolvimento. Eu concordo completamente com isso. Por quê? Imagina só, você é um desenvolvedor, ou você trabalha com alguma startup, você trabalha na empresa de tecnologia, ou comunicação, enfim, e você quer criar um aplicativo para que as pessoas possam, por exemplo, se encontrar por grupos de interesse. Então você imagina que alguém está caminhando na rua, vai tomar uma cerveja num bar, e essa pessoa se interessa muito por carros. E, na contramão, você tem uma outra pessoa que está indo para a escola, e essa escola é muito interessada em jogos de basquete. Totalmente hipotético exemplo, tá? Você pode criar um aplicativo que esse cara que gosta de carros, ou essa menina, enfim, que gosta de basquete, possa encontrar pessoas que estão perto dela, perto do usuário,
e que tenham o mesmo interesse. Esse é um exemplo extremamente simples, mas a API de geolocalização oferece ao desenvolvedor infinitas possibilidades, não só no desenvolvimento de aplicativos mobile baseado em interesse, em um cruzamento por localização daquele usuário, mas também pelas mais diversas funcionalidades. Por exemplo, se você pretende fazer um site, você tem um aplicativo da sua loja, por exemplo, e a sua loja tem diversas lojas, diversas unidades espalhadas pelo Brasil, ou até espalhadas pelo mundo, por exemplo. Você quer que o usuário possa, do celular dele, que tem ali um GPS, ele pode ser localizado, possa saber qual é a loja mais próxima. Então, o usuário baixa o teu aplicativo, ou entra no seu site, aperta um botão, simples assim, e automaticamente o seu aplicativo, o seu site, vai informar para ele qual é a loja mais próxima, ou como chegar lá. Então, a API de geolocalização permite a gente fazer coisas muito elaboradas ou muito simples, mas que sempre vão agregar muito valor ao teu negócio, ou muito valor ao teu, não ao seu desenvolvimento, mas ao seu site, ou ao seu aplicativo em si. Bacana falar também sobre controles de áudio e vídeo. Essa aqui vai em especial para você, desenvolvedor, que já fez embed, ou seja, já pegou um vídeo da internet e colocou num site até uns 5 anos atrás. Talvez nem tanto assim, até uns 4 anos atrás. Antes do YouTube, por exemplo, tem uma API, né? A gente já falou de APIs, tão desenvolvida. Como que a gente costumava fazer? A gente pegava Flash, né? O famoso Adobe Flash, e utilizava o Flash, ou seja, uma tag object, para embedar um vídeo dentro de uma página. Então, o que hoje a gente faz em 30 segundos, que é subir um vídeo para o YouTube ou para o Vimeo ou um outro serviço de vídeo, pegar um código embed que ele entrega para a gente pronto e colar no nosso blog, da nossa página e pronto, o vídeo é exibido automaticamente lá. Antigamente era um trabalho muito maior. Por quê? Você tinha que pegar o vídeo, subir esse vídeo para um servidor qualquer, pegar o URL dele, gerar uma tag object, definir todos os parâmetros, depois você pegava toda essa carcaça de coisas que você criou, colocava na sua página. Para quê? Para que o seu usuário, o seu leitor, pudesse ver um único vídeo. Hoje, você não precisa disso. Você tem uma tag específica para vídeo e você tem uma tag específica para áudio. Que tags são essas? A tag vídeo e a tag áudio. Ah, mas é só isso? É só isso. E é exatamente isso que a HTML5 faz com a gente. Transforma algo que antes era complicado em algo óbvio, em algo simples. Então ele veio para facilitar a vida do desenvolvedor e, evidentemente, também dos usuários. Ele não veio para complicar. Outro exemplo claro de uma API do HTML5 que traz infinitas possibilidades, o famoso drag and drop, ou clicar e arrastar. O movimento de clicar e arrastar ele já é extremamente bem difundido no mundo web. Por quê? Porque, cara, quando você está no Windows Explorer, por exemplo, ou no caso do Macintosh, você está com o Finder aberto, você quer pegar um arquivo e jogar para uma pasta diferente, o que você faz? Você clica e arrasta. Então, é um comportamento nativo, natural para o usuário. Por que a gente via, até pouco tempo atrás, tão pouco essa funcionalidade? Por que não usar mais o drag and drop? Por que não você ter um carrinho de compras de um e-commerce, por exemplo, pegar esses elementos, sei lá, uma televisão que você quer comprar e arrastar isso para o teu carrinho de compras? Por que não tornar simples aquilo que já é simples? Porque era complicado tecnicamente de fazer isso. Criar um drag and drop era algo relativamente complicado do ponto de vista de desenvolvimento de JavaScript. Então, as pessoas acabavam não fazendo por uma questão de
Cross-browser, o que é cross-browser, afinal de contas? É a capacidade de algo funcionar em diversos navegadores diferentes. Fazia isso por uma questão de eventuais bugs que podiam surgir, depois do mundo do mobile ter caído no nosso colo com tanta força, com o iPad, enfim, com o Galaxy Tab, com os smartphones, tudo mudou, porque o que você clicava, agora você não clica mais, o que você arrastava, você não arrasta mais. Então o drag and drop veio para resolver também esse problema e transformar as interações dos usuários em algo mais natural. E outra coisa, por exemplo, validação de formulário. Quem já validou um formulário HTML usando JavaScript, por exemplo, sabe que é um trabalho um tanto chatinho, é um tanto trabalhoso você ir lá em campo por campo e conseguir validar cada um daqueles, ou utilizar um plugin que faça isso. Você tem a validação de formulário muito mais bem desenvolvida no caso do HTML5. Já falamos de diversas APIs, maravilha, mas eu acho importantíssimo explicar um conceito que está por trás dessas APIs, e um conceito que, para mim, explica o porquê desse buzz, o porquê de tantas pessoas estarem falando de HTML5. E o porquê, principalmente, de você, desenvolvedor, ou você, aspirante a desenvolvedor, precisar entrar nessa onda. Por que vale a pena aprender HTML5? Por que ainda dá tempo de você pegar esses conceitos, pegar esse novo conhecimento que você pode adquirir e fazer aplicativos muito bacanas e tirar a sua ideia do papel? Porque, mais do que organizar melhor a parte de linguagem de marcação do HTML5, essas APIs fazem com que o HTML comece a conversar de uma forma muito melhor e muito mais simples com o JavaScript. Por que eu estou dizendo isso? Quem já tem a possibilidade de brincar um pouco com JavaScript, ou minimamente já viu alguém programar em JavaScript, já percebeu que a gente tem uma forma de pegar elementos HTML, pegar tags HTML e trabalhar com elas, manipulá-las usando JavaScript. Esse meio termo, minimamente falando, é o famoso DOM, ou seja, Document Object Model. O que ele faz? Ele pega documentos, ele pega tags HTML e manipula dentro do JavaScript. Essa interação, essa forma do JavaScript trabalhar com HTML ficou muito mais natural no HTML5. Então, não só a parte de você escrever o seu HTML, fazer o seu front-end, usando HTML5 vai ser mais fácil, eu não vou dizer mais tranquilo, ou melhor, ou mais proveitoso, é mais fácil mesmo, faz mais sentido. Então, ficou literalmente mais fácil de você desenvolver agora com HTML5. Ficou mais fácil ainda de você trabalhar com JavaScript. Então, como o JavaScript já é uma linguagem de programação, diferente do HTML com a linguagem de marcação, eu chuto dizer que hoje é muito melhor de aprender a programar o JavaScript, aprender a programar qualquer linguagem, na verdade, começando pelo JavaScript talvez, por culpa, vamos dizer assim, do HTML5. Vamos a algumas perguntas aqui. Evidentemente, no final desse webcast, a gente tem um espaço para várias perguntas. Vou procurar responder perguntas de todos vocês que estão assistindo aqui a gente agora, mas tenho duas aqui e vou tentar responder paulatinamente. A pergunta do Pedro. Você já testou algum app teu no smartphone Firefox OS? Curtiu? Acha que vai bombar? Pedro, olha só. Eu não tenho um smartphone rodando Firefox OS. O que eu consegui brincar foi no pessoal lá do meu trabalho, que eles... Nerd é complicado, né? Saiu o Firefox OS e apareciam 5 smartphones rodando esse negócio lá. Eu achei ótimo, porque eu não precisei gastar dinheiro e consegui brincar alguma coisa com o Firefox OS. Mas eu não tive a possibilidade de testar com calma, de brincar com aplicativos mais desenvolvidos, exceto algum joguinho ou outro. Então não posso dar uma resposta mais técnica, enfim, a respeito disso. Agora, você perguntou, curtiu?
Acha que vai bombar? Cara, curti muito. Achei uma interface bem resolvida. Achei que ficou bastante fluido o OS. Achei que tem uma experiência do usuário bastante direta, que é muito importante nesse tipo de tecnologia. E sim, eu acho que vai bombar. Evidentemente, depende de diversas questões de comercialização, diversas questões de técnicas também, de desenvolvimento da própria Mozilla, mas eu acho que tem tudo para evoluir muito aí nos próximos tempos. Uma outra pergunta aqui, essa é do Paulo. Ele pergunta o seguinte: Crack, tem aumentado as oportunidades para desenvolvedores HTML5 no mercado? Paulo, eu vou te falar uma coisa na real mesmo. Eu trabalho com isso todos os dias, há muitos anos já, e eu vou falar uma coisa para vocês, não é de brincadeira, tá? Nunca na história deste país, como diria o nosso ex-presidente, e eu ainda vou aumentar mais, eu vou dizer, nunca na história do mundo foi tão necessária a capacidade de um desenvolvedor trabalhar com HTML5. O que eu estou dizendo para vocês? Não percam tempo. Quem desenvolve HTML5 hoje tem diversas oportunidades no mercado, não só no mercado de trabalho, mas também no mercado de desenvolvimento em startups ou em hackerspaces. Você pode fazer projetos paralelos, ou você pode levar isso como uma carreira e ganhar a vida. Assim, sem dúvida nenhuma, a gente está num cenário extremamente favorável para o desenvolvimento HTML5, sem dúvida nenhuma. E já eu falo um pouquinho mais sobre isso, porque a sua pergunta é muito boa. Agora eu vou pular aqui para a pergunta do Diego, que está perguntando o seguinte: é complicado criar um app que rode bem offline? Diego, olha só, não é complicado. Primeiro que essa palavra complicado sempre me deixa com o pé atrás, porque eu acho que a gente encara aquilo que é complicado, aquilo que a gente não conhece ainda, tá? Eu falo isso sem medo de ser feliz, sem medo de enganar vocês. Por quê? Quando você vê uma pancada de código na sua frente, você não sabe o que ele significa, é a mesma coisa que você nunca ter entendido nada de mecânica e abrir um capô de um carro. Você vê um monte de coisa, mas não sabe para que elas funcionam. Agora, se alguém chegar para você, seu mecânico, por exemplo, abrir o capô do seu carro e falar: olha, isso aqui é a válvula, isso aqui você coloca água para o radiador, aqui você tem enfim, as peças, bobina. Eu também não entendo muito de mecânica, tá? Confesso. Mas se alguém te explicar minimamente para que serve aquilo ali, você não vai virar um mecânico, evidentemente, mas você vai saber o que está acontecendo ali dentro. Você vai saber nomear as peças, enfim. E HTML5 nada mais é, de verdade, sem querer diminuir a linguagem, do que saber dar nome aos bois, ou dar nome às peças. A gente precisa saber o que é cada peça para poder desenvolver coisas com essas peças. É basicamente isso. Então, você está perguntando se é complicado criar um app que rode bem offline. Não é complicado. E vamos falar agora do termo offline. Você claramente está fazendo essa pergunta porque a gente fala de HTML5 aqui, e o HTML5 dá diversas possibilidades para a gente de criar aplicativos offline que até pouco tempo atrás a gente não podia fazer. Vou dar um exemplo claro. Para o curso de HTML5 da MobGeek, a gente desenvolveu um aplicativo, um MVP. O que é MVP? Minimum Valuable Product, ou seja, mínimo produto viável. Não vou me estender a respeito do que é o MVP, mas basicamente ele é um produto funcional que roda no celular, no caso, ele pode rodar em qualquer outra plataforma, evidentemente, mas que ele não tem todas as funcionalidades. Ele tem a funcionalidade básica para poder ir para o público e o público utilizar. Então, desse curso da MobGeek, a gente cria um app offline usando APIs do HTML5 para poder armazenar a informação do usuário dentro do navegador. Nesse caso, a gente usa o local storage, mas não se preocupe com isso. Na prática, a minha resposta é: nunca foi tão fácil desenvolver aplicativos offline para, enfim, smartphones ou até para um OS maior como o desktop, tá, Diego? O momento de desenvolver esse tipo de coisa é agora. A linguagem está desenvolvendo, a linguagem está já bastante usual, funcional. Então,
cara, mete bronca, mete as caras, vamos tentar aprender isso aí e vamos desenvolver que não tem nada de complicado e roda bem, cara, de verdade. Você vai surpreender o tanto que roda bem, mesmo sendo offline. Partindo para uma outra pergunta, agora da Júlia, ela pergunta se dá para subir um aplicativo HTML5 para App Store da Apple. Boa pergunta, Júlia. Por quê? Antes de eu ficar de blá blá blá, dá sim. A gente tem diversas formas de desenvolver aplicativo HTML5 e subir para App Store. A gente pode tratar melhor dessas formas até no outro webcast, mas falando pelo menos um pouquinho agora, para não deixar vocês com vontade, né? A gente tem como fazer um aplicativo HTML5, completamente HTML5, e colocar na App Store. A gente pode fazer isso de duas formas. A primeira e mais usual delas é integrando o teu código HTML5 no SDK, ou Software Development Kits, da própria Apple, que você baixa gratuitamente na própria App Store. Então você baixa, desenvolve seu aplicativo HTML5, cola lá dentro, com as peculiaridades de desenvolver aplicativos para iOS, evidentemente. iOS, para quem não sabe, é o sistema que roda dentro de iPads e iPhones. E você publica esse aplicativo. E o que é mais legal de tudo, você pode cobrar por esse aplicativo. Cobrar mesmo, dinheiro, money. Isso é muito legal. Claro que assim, a gente não desenvolve do dia para a noite um aplicativo como o WhatsApp. O WhatsApp, vários de vocês devem utilizar, que é um aplicativo de troca de mensagem instantânea. E para vocês terem ideia, o WhatsApp, quando ele se tornou pago, ele teve mais de, se eu não me engano, beirou os 100 milhões de downloads. E ele custa apenas 99 centavos de dólar, ou seja, $1. Agora, minha matemática não é muito boa não, mas vamos multiplicar $1 por 100 milhões de dólares. Olha só, o cara que desenvolveu isso, evidentemente a empresa, várias pessoas envolvidas, tem 100 milhões de dólares no bolso. A gente não precisa pensar, talvez, tão alto, não pelo menos num curto prazo. Eu acho que a gente tem que sonhar alto sim. Mas desenvolver aplicativos pode ser algo extremamente rentável. Não só em termos de venda do aplicativo, mas também existem outras formas de ganhar dinheiro, como o in-app purchase, que você pode fazer também em aplicativos HTML5, explicando rapidamente o que é o in-app purchase. É uma forma de você comprar coisas de dentro de um jogo não, de um aplicativo. Então, o exemplo que eu quero dar é do jogo. Você tem um joguinho, por exemplo, um joguinho arcade qualquer, que você ganha coleta moedas durante as fases para conseguir armaduras ou armas melhores. Isso é muito comum em jogo. Aí, só que você não tem paciência para ficar jogando e ultrapassando todas as fases. O que você faz? Você vai lá e compra, paga $5, R$5, vamos dizer assim, por um conjunto de armas e coletes para você ficar mais sou melhor ali do game. Você paga por isso, e as pessoas pagam mesmo, tá? Esse mercado está movimentando muito dinheiro hoje em dia. Então você pode criar esses in-app purchases dentro de aplicativos HTML5 e botar de na tua conta sim também. Então sim, é possível criar aplicativos HTML5 e subi-los para a App Store da Apple. Vamos para a pergunta do Lucas. O Lucas está perguntando, e dá para descobrir se um site mobile foi feito em HTML5? Vamos lá, Lucas. Dá sim. Se ele é um site mobile e não aplicativo, muito provavelmente ele foi escrito em HTML. Se é o 5 ou não, você pode usar as ferramentas de desenvolvimento do próprio, no caso do iPhone, o próprio OS, ou no caso do Android, do próprio sistema. Você tem Developer Tools ali, ou ferramentas para desenvolvedor, que você consegue checar o código do site. E se o camarada estiver utilizando tags novas, aquelas que a gente falou no início desse webcast, ou seja, o cara está usando a tag header, article, aside, ou footer, algo desse tipo, sim, ele está usando HTML5. O próprio doctype, que eu não vou entrar no mérito do que é, no comecinho do código você lê e já vê se o cara está usando HTML5 ou não. No caso de aplicativo é um pouco mais complicado, porque você tem que ter acesso ao código do aplicativo, e os aplicativos disponíveis na App Store ou no Google Play, no caso de Android e iOS, eles são fechados, eles não são abertos, não são disponíveis para o usuário poder brincar com eles não.
Mas a gente tem diversos sites que dão exemplos de aplicativos HTML5 e de sites HTML5. Uma busca rápida no Google já mostra muito exemplo bacana para a gente. Vamos para a pergunta do Luiz Fernando. O Luiz Fernando está querendo saber se eu já testei algum aplicativo HTML5 e algum Android ou iPhone. Sim, Luiz Fernando. Já testei diversas vezes, para falar a verdade. Eu não vou falar nem a respeito de teste, eu prefiro falar aquilo que eu já fiz, e evidentemente testei depois, né? Eu tenho uma linha de jogos com outro colega meu, que foi feita inicialmente em HTML5, tá? A gente fez uma mini linha de jogos, e jogos casuais, tá? Não é jogo no estilo arcade, nada disso, é um jogo casual, de pergunta e resposta, no estilo quiz, e esse aplicativo ele foi feito em HTML5. Foi uma vantagem muito grande ter desenvolvido HTML5, e isso eu não falei para vocês antes das perguntas, aproveito para falar agora, que é o seguinte: qual é a grande vantagem, a maior vantagem, a vantagem mais esmagadora do HTML5 para cima de outras linguagens nativas? É o fato do HTML5 rodar em multiplataforma, ou seja, você quer fazer um aplicativo que rode Android e que rode em iOS. Maravilha. Você tem duas opções. Você desenvolve para Android usando Java e você desenvolve para iOS com uma linguagem completamente diferente, que é o Objective-C, quer dizer, um esforço de desenvolvimento dobrado, ou você desenvolve uma única vez em HTML5 e faz a publicação, claro, levando em consideração as peculiaridades do Google Play e da App Store. Então, assim, a grande vantagem do HTML5, pessoal, para mim, é essa. É vocês poderem desenvolver utilizando uma linguagem padronizada para diversas plataformas. Não só Android e iPhone, como também reaproveitar esse aplicativo no próprio navegador que você usa no computador. No Google Chrome, no Firefox, no Opera, enfim, Safari. Reaproveitar esse aplicativo dentro do navegador. Então é uma tremenda vantagem que o HTML5 nos dá, e é mais um motivo para vocês lançarem mão de aprender isso de uma vez por todas, começar a brincar com HTML, porque a real é essa, a gente brinca muito aprendendo, e começar a desenvolver seus projetos, cara. Você tirar suas ideias da cabeça, colocar suas ideias primeiro no papel, depois no computador, e fazer com que finalmente você consiga desenvolver seus próprios aplicativos. Enfim, tirar suas ideias da cabeça e colocar suas ideias em código, vamos dizer assim. Para quem está a fim de saber mais sobre desenvolvimento, não só HTML5, como diversas outras tecnologias interessantes, aqui no site da MobGeek, vou mostrar aqui para vocês. No site da MobGeek, se você entrar na nossa barra lateral, a nossa aside, segundo HTML5, nesse elemento vermelho, você pode assinar a nossa newsletter. Quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias, a gente vai mandar informações muito interessantes a respeito de desenvolvimento para você que está interessado em entrar nesse mundo do desenvolvimento mobile, enfim, está a fim de começar a programar de vez. E para quem está a fim de saber um pouco melhor ou um pouco mais sobre HTML5 e quer finalmente botar sua ideia no papel, ou melhor, velho é foda, no papel não, né? Colocar sua ideia num site, enfim, fazer um aplicativo usando HTML5, você pode, no início da semana que vem, acessar o MobGeek, que lá vai ter um curso novo chamado Desenvolvimento HTML5 para aplicativos móveis. Lá eu mesmo que dou esse curso, e lá a gente explica para vocês do zero, você não precisa ter conhecimento prévio de programação, tá? Para começar esse curso, do zero, como fazer um aplicativo. E lá a gente fala de HTML5, a gente fala de CSS3, a gente usa alguns frameworks muito bacanas para desenvolvimento, que facilitam muito a vida para quem quer desenvolver aplicativos. E
para desenvolver aplicativo, e a gente brinca de JavaScript também e fala sobre uma API, que é a API do Local Storage. E para você ter uma ideia, tudo isso, ou seja, tudo isso, assim, entre aspas, né, a gente faz em quanto tempo? A gente faz em menos de 2 horas, tá? Então você vai conseguir, em pequenos vídeos de 3, 5, 10 minutos, e entendendo etapa por etapa do que precisa ser feito, e no final de apenas 2 horas de vídeo, você vai ter um aplicativo totalmente funcional no ar, um aplicativo, diga-se de passagem, similar ao Pinterest, aquela rede social que está bombando, diga-se de passagem, aí na internet. Pessoal, para finalizar, gostaria de comentar aqui que esse vídeo vai ser editado e vai ser postado em breve lá no site da MobGeek. Então, quem tiver a fim de rever, não só esse vídeo, mas como tiver a fim de dar uma olhada no curso HTML5, vai estar disponível lá na MobGeek. E eu acho que a gente pode finalizar por aqui, sem deixar por último, de dizer o seguinte. A gente falou lá no começo desse webcast, há uma meia hora atrás, que além das possibilidades de desenvolvimento, das vantagens e desvantagens do HTML5, a gente falaria das tendências de uso. E eu não vou aqui detalhar para vocês, aplicativo por aplicativo, que é tendência e que não é tendência. Eu vou resumir tudo para vocês numa única frase. HTML5 não possui tendências de desenvolvimento. O HTML5 é a tendência. Não só eu falo isso, mas como diversas pessoas que eu conheço, grandes no meio, insistem nessa frase e dizem sem medo de ser feliz. O HTML5 é o que vai bombar, é o que minimamente já está bombando e é o futuro da web, porque a gente está no momento de convergência. Ou seja, a gente está no momento onde as pessoas estão saindo do desktop para ir para o celular, para ir para o tablet, e estão saindo da TV para ir para o tablet, e de repente vão começar a usar a internet na geladeira e sair da geladeira para voltar para o computador. Então, não existe mais essa história de você ter um site na internet que só roda ali no navegador, numa tela grande. Você precisa viver no mundo que converge mídias. Ou seja, você precisa estar preparado para desenvolver para celular, você precisa estar preparado para desenvolver para tablets, também para computadores, evidentemente, e daqui a muito pouco tempo para as nossas geladeiras e para nossas TVs, e para o que mais o pessoal inventar que a gente vai ter que colocar na internet, tomara que seja muita coisa. E o caminho para você seguir, a forma que você tem para estar inteirado e trabalhar com isso, e ganhar dinheiro com isso, e colocar suas ideias funcionando, é o HTML5. Eu falo isso sem medo. Então, cara, simples assim, mete bronca, mão na brasa, vamos aprender isso e vocês não vão se arrepender. Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Muito obrigado por estarem aqui com a gente durante esse tempinho. Espero que vocês se interessem muito mais por esse assunto. E caso vocês tenham qualquer pergunta ou qualquer dúvida ou vontade de sanar determinadas dúvidas ou interesses que vocês têm de se aprofundar mais, nós da MobGeek estamos completamente abertos a você. Assine a newsletter, entrem em contato, que vocês não vão se arrepender, eu não tenho dúvida disso. Valeu, pessoal. Boa noite.